Construção do conhecimento lógico-matemático. Aula: Quantificação e número operatório, educação infantil. Paulo Freire fala da importância em saber ensinar. Não temo em dizer que existe validade no ensino em que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado. Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção do saber ensinado. E assim, percebe-se que fazer parte da tarefa do docente não apenas ensinar conteúdo, mas também ensinar a pensar certo. Freire, 1998. Para que o aluno aprenda, é preciso que o professor tenha conhecimento, base, naquilo que ele vai ensinar, e seus alunos ter uma base, planejamento e elaboração de atividades com os objetivos que deverão ser alcançados. Os números. A invenção dos números é uma história anônima que podemos nos apropriar. Utilizamos os números em diferentes funções no dia a dia, como números de telefone, endereços e etc. A criança faz uso de algumas dessas funções desde aproximadamente 2 anos, mas a compreensão operatória de número depende do estabelecimento de relações que somente alguns anos mais tarde ela irá construir. A forma como a criança estrutura esse conceito foi estudada por Piaget, que relaciona a construção operatória do número aos conceitos de classificação e seriação. Chamamos de classificação ao ato de criar uma classe formada por elementos com algum atributo comuns a todos eles, organizar e agrupar pela semelhança. A estrutura lógica de classificação se desenvolve de forma gradual e em etapas. Nível de coleções figurais. Uma criança do nível pré-operatório de 2 a 7 anos fará classificação formando figuras. Cada objeto é considerado como parte de uma figura que está imaginando. Nessa fase, a relação entre as partes é elemento-elemento. Já no nível de coleções não figurais, as coleções são formadas levando em considerações características comuns a todos. As crianças nessa fase desenvolvem a possibilidade de dar o nome a todos os elementos, baseando-se em uma característica comum a todos os elementos. A relação entre objeto é elemento-classe. No nível de classificação operatória, só é atingido com a aquisição da reversibilidade e da capacidade de perceber inclusões hierárquicas. Reversibilidade representa a possibilidade de verbalizar a volta ao começo de uma determinada operação. A inclusão hierárquica é a possibilidade de reconhecer classes encaixadas sucessivamente uma das outras. Exemplo: todas as rosas são flores, mas existem flores que não são rosas. A seriação, organizar pela diferença de forma crescente ou decrescente, por tamanho, peso, largura ou comprimento. Há vários níveis de seriação. Um dos níveis é ausência de seriação. Nessa fase, a criança forma grupos com 2 ou 3 elementos. Seriação por tentativas. A criança tem dificuldade em selecionar qual peça é maior que todas já colocadas e menor que todas que faltam a serem colocadas. Seu raciocínio ainda não é reversível para considerar a relação entre dois sentidos contrários. Um objeto ser simultaneamente maior que um e menor que o outro. Série operatória. A partir de critérios lógicos, a criança é capaz de selecionar e antecipar o lugar de cada elemento. Essa capacidade é chamada de transitividade.
O número operatório se constrói quando uma criança adquire a habilidade de classificar e dar nome a um conjunto e, simultaneamente, é capaz de ordenar esses elementos. Ao classificar os elementos dando nome a esse conjunto, a criança está construindo o número cardinal e, ao seriar esses elementos, está construindo o número ordinal. Conservação. A quantidade de matéria deve permanecer a mesma, independentemente das transformações em uma dimensão irrelevante. A conservação de quantidades é construída pela criança de forma progressiva, isto é, a passagem da não conservação para a conservação. É um processo gradual, provocado pela reconstrução de esquemas já formados. Esse é o processo que deve ser construído pela criança e não ensinado diretamente a ela. Numerização é a aprendizagem dos números em correlação às suas respectivas quantidades. Sequência numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segue progressivamente na estrutura mais 1. Cada número tem um antecessor e um sucessor, exceto o 0. Contagem. Para Bright, para contar, as crianças precisam lembrar os nomes dos números, contar cada objeto do conjunto uma vez e apenas uma vez, entender que o número de objetos no conjunto é representado pelo último número que produzem quando contam o conjunto. Exemplo: quantos objetos existem? Segundo Rangel, ações como separar os objetos que serão contados daqueles que não serão, ordenar os objetos para não esquecer nenhum ou contar mais uma vez o mesmo objeto, ordenar os nomes utilizando sucessão convenial, estabelecer a correspondência recíproca nome-objeto, entender que a quantidade total de uma coleção é expressa por um único nome. A contagem tem 3 princípios. 1. Correspondência termo a termo, associar cada número a um objeto do conjunto. 2. Ordenar constante, produzir nomes dos números da mesma ordem cada vez que se conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 3, 6, 5, 2 e 4. Cardinalidade, aspecto cardinal do número, o total de objetos correspondente ao último nome do número na contagem. O que se pode acontecer quando as crianças contam? Nessa primeira fase, a contagem, a criança faz imitações iniciais, sem quantificar, numeração verbal, faltando ou repetindo nomes. Já na segunda fase, o início da quantificação pela contagem. Quantos tem? Mas se tem a quantidade total expressada por um único nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não tem 6 fichas. Faz a correspondência dedo-objeto e nome-objeto. Na terceira fase, a criança é capaz de nomear a quantidade total por um único nome, mas sem fazer a inclusão hierárquica do número. Onde tem 6 fichas, aponta para o número 6, ou onde tem 6 fichas, mostra todas as fichas, ou 6. Onde tem 4 fichas, aponta para o número 4. Já na quarta fase, a criança faz a inclusão hierárquica, opera satisfatoriamente com uma coleção e subcoleções. Onde tem mais fichas? E 4 ou 6 fichas? Aí ela responde, 4 fichas. O que é quantificação dos números? O termo quantificação tem vários significados, gerais e específicos. Ele cobre, antes de mais nada, toda ação que quantifique observações e experiências, traduzindo-as para números através de contagem e mensuração.
É, portanto, a base para a matemática e para a ciência. O que é quantificar na educação infantil? É um procedimento que permite quantificar um grupo de objetos para determinar quantos são. A aquisição desses diferentes conhecimentos envolvidos na atividade de contar se inicia por volta dos 2 anos e se desenvolve até por volta dos 8 anos. É um processo paulatino que excede a educação infantil. Segundo Rangel, quantificação em número operatório compreende como quando a criança quantifica e se apropria do número operatório. Quantificar é compreender que a quantidade total de uma coleção, constituída pelos elementos então individualizados e ao mesmo tempo reunidos num todo. Podemos dizer que nesse momento a criança compreendeu a estrutura da composição numérica, a ideia de mais um, menos inclusão hierárquica de classes, e já estabilizou o número operatório, ou seja, a síntese entre classificação e seriação. O número operatório se constrói quando uma criança adquire a habilidade de classificar e dar nome a um conjunto, e simultaneamente é capaz de ordenar esses elementos. Ao classificar os elementos dando um nome a esse conjunto, a criança está construindo um número cardinal. E ao seriar esses elementos, está construindo o número ordinal. Qual o propósito da contagem? Compreender o significado de ter letras maiúsculas, desenvolver noções de quantidades, aproximar as crianças do conceito de número, registrando as quantidades, compreender o uso de números. E qual o objetivo de trabalhar cantando na educação infantil? Estabelece aproximações de algumas noções matemáticas presentes em seu cotidiano, como a contagem e relações espaciais como ferramentas necessárias para a vida diária. Qual é o objetivo de trabalhar em números na educação infantil? O objetivo geral é fazer com que eles identifiquem os números e estabeleçam relação com a quantidade. Objetivos específicos é identificar e nomear os números de 0 a 10, estabelecer a relação correspondência do número e da quantidade, permitir o desenvolvimento das percepções visuais, auditivas, sensório-motor. As atividades de contar e marcar números para a educação infantil possuem muita importância, pois a contagem auxilia no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades matemáticas. A contagem tem sido apontada na literatura nacional e internacional como uma habilidade necessária para o desenvolvimento da capacidade de compreensão numérica. Exemplo de atividade: contando elementos da Páscoa. Nessa atividade, vamos começar com uma contagem simples sobre itens relacionados à Páscoa. Os alunos devem contar as imagens em cada quadro e marcar o número correto de cada item. O professor pode passar esta tarefa para ser feita em casa com a ajuda dos pais. Outro exemplo de atividade é contando elementos de festa. Vamos contar juntos quantos elementos de festa temos em cada um dos quadrinhos abaixo? Nessa atividade pode ser muito divertida. Com calma, as crianças devem contar cada item dos quadros e marcarem o número correto de cada quadro. Lembre de sugerir que os alunos pintem os itens para tornar tudo mais divertido. Nessa atividade, o professor auxilia o aluno. Dessa forma, para Katia Smolin, o trabalho com a matemática na educação infantil não pode ser esporádico, espontaneísta ou casual. Para termos os meios, as mensagens, a forma e conteúdo, é necessário que as crianças estejam diariamente cercadas por propostas e oportunidades que invoquem o uso da competência lógico-matemática
em ligação permanentemente com as demais componentes que envolvem a matemática.